Olá pessoal, hoje nós vamos falar das propriedades físicas e químicas dos compostos orgânicos. Para poder compreendermos melhor essas propriedades, temos antes que relembrar alguns conceitos das ligações intermoleculares. Então, essas ligações intermoleculares, elas são realizadas entre as moléculas de substâncias no estado sólido ou líquido. Nós temos aí três principais ligações que atuam na modificação desses parâmetros físico-químicos. O dipolo induzido, que são as ligações entre moléculas apolares, as forças dipolo-dipolo, que ocorrem entre moléculas polares, a ligação hidrogênio, que antigamente era denominada ponte de hidrogênio, que são ligações fortemente polarizadas que ocorrem quando o hidrogênio se encontra ligado aos átomos de flúor, oxigênio ou nitrogênio. Dipolo-dipolo. Essas ligações ocorrem nas moléculas apolares. Então, o que ocorre aí? Uma nuvem de elétrons se encontra em constante movimento. Então, quando há uma colisão entre uma molécula e outra, ocorre uma repulsão elétrica, formando um dipolo induzido. Induzido por quê? Porque uma parte vai ficar positiva, outra negativa. Então, nessa fração de segundos, essa nuvem se desloca para um dos extremos da molécula. Pode-se dizer que foi criado um dipolo induzido, isso é, por um pequeno espaço, a molécula possui dois polos, um positivo e um negativo. Em média, uma nuvem eletrônica distribui-se de uma forma esférica em volta do núcleo. Com o movimento ali do elétron, acaba provocando um dipolo instantâneo, formando ali uma parte negativa numa ponta da molécula e a outra ponta positiva, com esse choque. Essa polarização é induzida às moléculas vizinhas também, resultando daí a força de atração entre as moléculas, ou seja, uma molécula está induzindo a outra a formar também um dipolo, e com isso forma essa ligação. A ligação depende do número de elétrons, do tamanho das moléculas e da forma da molécula. Um dipolo induzido, ele pode ser formado à medida que o raio aumenta, ou seja, aumenta também o número de elétrons, as forças de dispersão de London, que são as forças de polo, são mais fortes. Aí a temperatura ambiente, o flúor e o cloro são gases, o bromo é líquido e o iodo é sólido. Então, em função de quê? Do maior número de elétrons. Então, quanto mais unidos, vai alterar ali o estado físico da matéria, ou seja, ponto de fusão e ebulição. Um exemplo, o butano, ele tem ali as forças, o hidrogênio os elétrons do hidrogênio sendo puxados pelo carbono, formando ali uma molécula apolar. Então, o butano ele é apolar, porque as forças ali se anulam. Já num dipolo, a ligação dipolo-dipolo, ela ocorre entre as moléculas polares e tem origem entre a atração entre os polos opostos de moléculas adjacentes. Quanto maior o momento dipolar e menor o tamanho das moléculas, maior é a força da ligação. Então, nós já temos as moléculas ali com dois polos, um polo positivo e outro polo negativo. Então, essas moléculas são atraídas umas pelas outras, como, por exemplo, o ácido clorídrico. No ácido clorídrico, nós temos ali a ligação entre o hidrogênio e o cloro, compartilhando ali cada um elétron. E a eletronegatividade crescente dele. Vocês podem ver aí
que a diferença de eletronegatividade entre o hidrogênio e o cloro é bastante significativa. Então, o polo positivo é o hidrogênio, o polo negativo é o cloro, formando aí uma ligação entre a parte positiva da molécula, né, de HCl, com a parte negativa, positivo, o hidrogênio, com o cloro negativo. Então, são as ligações intermoleculares. O que ocorre o quê? Entre as moléculas, uma ligação aqui entre uma molécula e outra. Nesse exemplo da propanona, ou seja, também chamada de acetona, nós temos aí o hidrogênio, que está bem próximo da eletronegatividade do carbono, e o oxigênio, que está bem diferente da eletronegatividade do carbono. O oxigênio aqui e o carbono aqui. Então, o que vai acontecer? As ligações entre carbono e hidrogênio e carbono-carbono se anulam. Então, são ligações apolares. Já a ligação entre o carbono e o oxigênio, como tem essa diferença de eletronegatividade, o oxigênio vai atrair mais para próximo dele os elétrons, ficando com uma carga negativa, e aqui o carbono positivo, formando uma molécula polar, produzindo então esse dipolo-dipolo. Aqui o mesmo caso, né? Nós temos aqui o carbono ligado ao hidrogênio, ligado ao outro carbono que se anula, e ele, quando ligado ao oxigênio, os elétrons vão para próximo do oxigênio, ele ficando negativo, e o carbono aqui positivo. Também uma molécula polar, formando dipolo-dipolo. O flúor ligado ao carbono. Então, nós temos aqui o flúor, que é o elemento mais eletronegativo, então ele tem uma diferença de eletronegatividade muito grande com o carbono, puxando mais os elétrons para próximo dele, formando também uma ligação de polo-dipolo. Aqui nós temos o enxofre se ligando ao hidrogênio de outra molécula. Nós vamos ter ali uma ligação de polo-dipolo. Aqui nós temos de novo a ligação do enxofre com o hidrogênio de outra molécula, na realidade que é a molécula de água, e uma outra ligação em que o oxigênio está ligado ao hidrogênio. Nesse caso aqui, nós temos uma ligação de polo-dipolo. E nesse outro caso daqui, nós temos também uma ligação de polo-dipolo, mas só que é de uma forma diferente, é uma ligação hidrogênio, que ela é bem mais forte. A ligação hidrogênio, como nós vamos ver a seguir, ela é uma ligação de polo-dipolo, que quando nós temos ali o hidrogênio de uma molécula ligado ao oxigênio, ao flúor ou ao nitrogênio. Então, o que forma uma ligação de polo-dipolo é quando nós temos já, na realidade, um dipolo permanente na molécula, né? Como nós vimos o oxigênio formando um dipolo permanente aqui. O oxigênio fica negativo e o carbono positivo. Aqui mesma coisa. Ou então um aleto orgânico, né? Em que ele tem uma eletronegatividade muito diferente da do carbono. E então essas partes são negativas e o carbono positivo. As ligações hidrogênio são um tipo particular de ligação de polo-dipolo. E então ela ocorre quando átomos de hidrogênio estão ligados a elementos bastante eletronegativos, que podem ser o flúor, o oxigênio e o nitrogênio. Então nós chamamos de FON. Então, o hidrogênio de uma molécula estando ligado a um desses elementos e ligado também a um mesmo elemento, outro elemento constituinte do FON. Né? Então, essas são as ligações hidrogênio. Aqui um exemplo de ligação hidrogênio entre a água e o etanol. Nós temos ligação hidrogênio formando entre a água, molécula de água e molécula de água, ou molécula de água e etanol.
Por exemplo, esse hidrogênio está ligado a um oxigênio, mas só que o hidrogênio tem que estar também ligado a um dos átomos do FON, que são flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, se esse átomo daqui fizesse uma ligação aqui, ele não seria uma ligação hidrogênio, porque ele não está ligado a um desses 3 átomos do FON. Essa ligação, então, é bem mais forte, né? Então, as ligações de hidrogênios, ela estabelece entre átomos pequenos e mais eletronegativos, o nitrogênio, oxigênio e flúor, com os átomos de hidrogênio. Essas ligações aqui são ligações intramoleculares, que são entre a molécula. Já essas ligações aqui, ó, que nós vemos entre as moléculas, são as ligações intermoleculares, que é o assunto do nosso estudo agora, que é o que nós vamos ver que tem mais importância para a gente no momento. O álcool, o ácido carboxílico, as aminas, todos eles fazem ligação hidrogênio. Outro exemplo ali de ligação hidrogênio seria o açúcar, né, a sacarose, e a água, formando ali, ligando o hidrogênio da água ao oxigênio da sacarose. Ou o contrário, o hidrogênio aqui da sacarose ligando ao oxigênio da água. Também temos ligações entre aminoácidos, por exemplo, a guanina e a citosina, aqui ó, o oxigênio dessa molécula ligando ao hidrogênio que está ligado a um dos 3 átomos do FON, né? Ou seja, flúor, nitrogênio e oxigênio. Então, nós temos aqui sempre ele ligado dessa forma. As ligações hidrogênio, elas são as ligações intermoleculares mais fortes que existem, né? Elas são, então, mais fortes que a ligação de polo, que por sua vez são mais fortes que as ligações de polo induzido. Nós temos uma relação direta entre a intensidade das forças intermoleculares e as propriedades do ponto de fusão e ebulição. Ou seja, se nós compararmos 3 substâncias numa mesma temperatura, as que estiverem no estado sólido, elas vão ter uma intensidade de forças intermoleculares maiores que a do estado líquido, que por sua vez vão ter uma intensidade maiores que a do estado gasoso. A coesão da matéria nos estados físicos, sólido, líquido e gasoso, é uma consequência dessas atrações entre as moléculas através das ligações intermoleculares. Então, essas forças intermoleculares, elas vão ser mais fortes quanto maior for o ponto de fusão. Então, quanto mais fortes as ligações intermoleculares, maior será a energia para romper essas ligações entre as moléculas. De forma que a passagem se dê do estado sólido para o líquido. Ou seja, eu vou precisar de mais energia para romper essas ligações e transformar de um estado para o outro. Por isso que o ponto de fusão e ebulição vai ser mais alto, porque eu preciso de mais energia. Então, quanto maior a força das ligações, mais alto vai ser o ponto de fusão e ebulição. 2 fatores influenciam, né, os pontos de fusão e ebulição. São as ligações intermoleculares. Quanto maior a intensidade da força de ligação, maior o ponto de fusão e ebulição. Então, nós temos uma ordem crescente de intensidade, em que a ligação de polo induzido é uma ligação, é uma força mais fraca do que a ligação de polo induzido de polo, que por sua vez é mais fraca que a de polo, que por sua vez é mais fraca que a ligação hidrogênio. Então, aquelas moléculas que fizerem ligação hidrogênio, elas vão ter o ponto de fusão e ebulição maior do que as outras todas, né? E também outro ponto que influencia é o tamanho das moléculas. Quanto maior o tamanho das moléculas, maior será o ponto de fusão e ebulição também das moléculas. Comparando essas 2 moléculas do H2S e o H2O, ou seja, o ácido sulfídrico e a água.
O que condiciona a diferença no estado físico dessas duas substâncias são as ligações hidrogênios, que na realidade a água faz ligação hidrogênio, que é bem mais forte do que a ligação de polo que faz o H2S. Portanto, a temperatura ambiente, o H2S, o ácido sulfídrico, é um gás e a água é um líquido. Então nós vemos que ali um exemplo prático, né, dessa diferença dos pontos de fusão e ebulição em relação às ligações de hidrogênio. Em relação aí ao tamanho da molécula e o ponto de fusão e ebulição, nesse caso aí mais especificamente o ponto de ebulição, nós temos aqui um gráfico com 4 substâncias. Então nós temos ali que o tamanho da molécula, elas têm o mesmo aspecto, né? Ou seja, temos um elemento ligado a 4 átomos de hidrogênio, em que o menor deles tem o ponto de ebulição menor também em relação ao tamanho da molécula. Ou seja, quanto maior o tamanho da molécula, maior também será o ponto de ebulição. Nesse outro exemplo aí, nós temos também outros átomos ligados a 2 átomos de hidrogênio. Ali no caso, a água é a menor delas, né? Mas só que a água tem um caso particular que ela faz ligação hidrogênio. Então vocês podem ver que a ligação intermolecular ela é mais importante do que o tamanho da molécula. Porque a água é a menor e tem o maior ponto de ebulição, em função dela fazer ligação hidrogênio, e os outros não. Agora, em relação aos outros, é uma constante ali, né? Quanto maior o tamanho da molécula, maior o ponto de ebulição, porque os outros todos fazem uma ligação de polo. Então, nós vamos observar aí a polaridade das substâncias e verificar se uma vai ser solúvel na outra. Então, nós temos aí os compostos orgânicos, né? O metano, em que os átomos de hidrogênio, ligação hidrogênio-carbono, elas vão se anulando ali, bem como o outro hidrocarboneto do lado, que nós temos também as ligações carbono-carbono e as ligações carbono-hidrogênio. Já nas substâncias polares, nós temos o cloro-metano e a amônia, em que ambas são substâncias polares. Por quê? O cloro tem uma eletronegatividade muito maior do que a do carbono e ele puxa para ele os elétrons. E ali também nós temos o nitrogênio com uma diferença de eletronegatividade grande em relação ao hidrogênio. Então, ele puxando os seus elétrons, o nitrogênio ficando negativo e o hidrogênio positivo, formando assim uma polaridade, ou seja, 2 polos na molécula. Nós temos ali alguns exemplos, né? O álcool, por exemplo, aqui a solubilidade em água. Então, o tamanho da cadeia também vai interferir. Então, o etanol, que tem uma cadeia curta, ele tem uma grande solubilidade em água. O propanol também, que só tem 3 átomos de carbono. Já o butanol, ele já tem uma solubilidade que vai diminuindo. Por quê? Por causa do tamanho da cadeia carbônica, né? Então, a cadeia carbônica aqui é apolar e essa ponta aqui é polar. Então, ele já passa a ter 7,9 gramas de solubilidade em 100 ml de água. Já o pentanol, que tem 5 átomos de carbono, também já tem uma solubilidade menor ainda. Ele vai diminuindo aí a solubilidade, até chegar aqui ao octanol, que é o exemplo que a gente tem aí, tendo uma solubilidade bem menor, 0,05 gramas em cada 100 ml de água. Então, nós temos que a parte da cadeia carbônica, onde tem carbono e hidrogênio, ela é uma parte apolar. E a parte que tem a hidroxila, o oxigênio e o hidrogênio, ela é uma parte polar.
Então, dessa forma, quanto maior a cadeia carbônica, menor será a solubilidade em água, porque a cadeia carbônica é apolar e a água é polar. Nós temos exemplo aí também de ácidos, né? Nós vemos o ácido acético, que tem só 2 átomos de carbono, que ela pode se ligar a uma proporção infinita com a água. E lá o ácido heptanoico tem 7 átomos de carbono, ele vai ter uma solubilidade de 0,79 gramas para cada 100 mililitros de água, ou 100 gramas de água, né? O etanol, ele é um átomo pequeno, né? Então ele é uma substância polar. Já o octano, ele é apolar, né? Ele é um hidrocarboneto e tem uma cadeia grande. A vitamina C é uma substância solúvel em água, porque ela tem vários átomos ali, ó, de oxigênio ligado a uma cadeia pequena. A vitamina A e E são vitaminas lipossolúveis. O que significa isso? Que elas não são solúveis em água, são solúveis na parte orgânica, no solvente orgânico. Por quê? Porque elas têm cadeias muito grandes e o grupamento ali, que é polar, é pequeno em relação ao restante da cadeia. Então, predominantemente, ela vai ficar com uma forma apolar. Outros exemplos aí são o benzeno, em que ele forma um dipolo induzido, ou seja, aquele quando uma molécula bate na outra com forças mais fracas, e também o tetracloreto de carbono, que ele é constituído aqui, ó, de 4 átomos de cloro e 1 de carbono. O cloro, apesar de ter uma diferença de eletronegatividade grande em relação ao carbono, ele vai puxar mais elétrons, mas as forças vão se anular, porque cada um está puxando numa direção. E com isso, ele não vai formar um dipolo, porque as forças se anulam. Já aqui, essa outra molécula daqui, ó, cloro, metano, nós só temos um átomo de cloro aqui. Então, ele vai puxar os elétrons desse átomo de carbono, tornando ele mais negativo, né? O elétron vai estar mais próximo dele e o carbono mais positivo. Então, essa aqui é uma ligação polar, ou uma molécula polar. E aqui são moléculas apolares. E também aqui, ó, a propanona que nós já vimos, né? Que tem o átomo de oxigênio puxando os elétrons também do átomo de carbono. Os elétrons ficam mais próximos a ele, fica negativo e aqui positivo. Uma ligação polar de polo permanente. Agora nós vamos pegar 3 substâncias e vamos comparar com o quadro abaixo e descobrir quem é o A, B e C. Então, no quadro abaixo nós temos o ponto de ebulição e a solubilidade. E as substâncias são o N-butanol, o N-pentano e o éter etílico, ou seja, um álcool, um hidrocarboneto e um éter. E nós temos ali as respectivas características de cada um. O butanol, ele tem uma hidroxila, então ele é capaz de fazer ligação hidrogênio. Por aí nós podemos ver que ele é polar e faz uma ligação hidrogênio, então o ponto de fusão e ebulição dele serão mais altos, em função da ligação hidrogênio será mais forte de todos. E ele também é solúvel em água, ele tem uma certa solubilidade em água, porque é um álcool de cadeia relativamente curta, 4 átomos de carbono. O N-pentano, ele já é uma molécula apolar, ele só tem carbono e hidrogênio. E a ligação que ele faz é de polo induzido. Ele é praticamente insolúvel em água. O éter etílico, ele é uma substância que é um pouco polar, não é tão polar, né, como a água, mas ele é pouco polar, porque ele tem o oxigênio no meio da cadeia que puxa os elétrons dos 2 átomos ali de carbono para ele. Então ele fica mais negativo e os átomos de carbono
um pouco mais positivos. Então ele tem também uma certa solubilidade em água por ser polar. Então agora nós podemos concluir algumas coisas. Então nós já vimos aí que o butanol ele faz ligação hidrogênio, então o ponto de ebulição dele vai ser o mais alto de todos, e ele também tem uma certa solubilidade em água. Então a letra C é o que tem o maior ponto de ebulição, então vai ser o butanol. O que é insolúvel em água é o hidrocarboneto, pentano. Então aqui, ó, ele é praticamente insolúvel, é o A. E o éter etílico, ele tem uma certa polaridade, ele também é solúvel em água, tem o mesmo número de carbonos aqui do que o butanol, então a solubilidade dele aqui é próxima ao do butanol, mas o ponto de ebulição dele já é bem mais baixo, porque ele já faz ligação de polo de polo. Então nós podemos concluir aqui que o A é o pentano, o B é o éter etílico e o C é o butanol. Então nós ficamos por aí, vocês vão ter agora uma lista de exercícios para fazerem para a próxima semana na plataforma. Até a próxima, então.